meninas me falaram que elas queriam ser brasileiras porque elas queriam trocar de cor comigo, não foi? Sim. E eu falei pra elas que elas são maravilhosas, lindas, perfeitas, divônicas, que eu queria ter a cor delas, que elas são divônicas, babilônicas. Todos os brasileiros são brancos. Claro que não, de onde você tirou isso? Nós queríamos ser rico que a Mari. Queremos ser também como... Queremos ser brasileiro. Não, mas eu vou te mostrar brasileiras com a tua cor de pele lindíssima pra você ver. Primeiro eu vou mostrar... Bom, essa aí é a Mari Menezes, tá? Ela faz parte de um projeto que se chama Zuzu pelo Mundo, que é um projeto realmente muito grande, é uma ONG, que tem como missão ajudar crianças no continente africano. Vamos falar continente africano, parar de falar África como se a África fosse um país? Esse é um grande problema que é nosso e dessas pessoas que fazem, né, esse tipo de assistência, enfim. Muitas influenciadoras fazem parte desse projeto, né? Não é um projeto pequeno, mas a Mari Menezes é uma dessas que tem mais destaque, né? Ela que faz o conteúdo, ela mostra o dia a dia, ela grava o vídeo e ela tá expondo crianças negras as quais estão sendo assistidas pela ONG dela lá no continente africano em alguns países. Então, o que aconteceu? Essa exposição gerou um pouco de engajamento de pessoas que não acharam correto, não só pela exposição das crianças, mas pela maneira que elas estão fazendo o voluntariado, porque não tem nada de mal fazer voluntariado e também não tem nada de mal você mostrar que você está fazendo o seu voluntariado, inclusive para engajar pessoas que façam mais voluntariado. Eu acho isso sensacional e todo mundo também acha, tá? Não tem ninguém louco de achar que não se pode mostrar o seu voluntariado. Só que teve muito incômodo. E um desses incômodos foi do João Pedrosa, tá? Claro que ia rolar uma enxurrada de críticas, mas o João Pedrosa fez um comentário, o João Pedrosa que é um professor muito conceituado e que é um ex-BBB, é uma pessoa que tem, né, seu alcance nas redes sociais, fez o seguinte comentário, vou mostrar pra vocês. Desculpa, mas esses vídeos de missão na África com exposição excessiva de criança nunca me desce. Esse foi o comentário que o João fez e que gerou uma repercussão gigante, porque acabou acalorando as ideias de pessoas que são diretamente afetadas por isso, em especial pessoas que vivem nos países que foram visitados por essas influenciadoras brancas. Influenciadoras brancas essas que divulgam tigrinho, divulgam Beth, que já fizeram vídeos absurdos como eu queria ser parada pela polícia na rua só pra ele pedir minha carteira de habilitação e eu mostrar. A gente tem esse vídeo aí, eu não vou nem gastar meu tempo com isso. Ou seja, a pessoa deseja aquilo que é o terror na vida de uma pessoa preta. E ainda nos seus vídeos aí dizendo, eu queria ser como você, tem a pele escura. Então, existem muitos problemas. E aí, o que acontece? A discussão se acalorou, incluindo, né, um monte de gente branca dando 5, 7 minutos de opinião, assim, com close no seu rosto, em câmera, em programas de alto alcance, se achando o próprio neto do Achille Bembe, discordando ou descredibilizando algumas opiniões, inclusive. Eu acredito fortemente que as camadas, além de perpassarem por recortes raciais, obviamente, eles também passam por recortes geopolíticos, necropolítica, recorte educacional, sobretudo neoliberal, mas também um recorte de quem está fazendo voluntariado e de pessoas que poderiam estar fazendo voluntariado e não estão fazendo porque não querem e que não tem nada de ruim fazer o voluntariado e mostrar, mas como essa forma é mostrada e como você está explorando a desgraça, a vida alheia para ganhar visibilidade, views e seus stories valerem milhões de reais para plataformas que anunciam coisas ilegais e que destroem a vida das pessoas. Ou seja, você vem aqui dar uma cesta básica, mas isso te dá um alcance gigantesco e você faz o anúncio de um bet que destrói a vida de milhares de pessoas. É um paradoxo. O que a gente tem aqui é um belíssimo de um paradoxo. Algumas dessas meninas, elas estão alternando os stories de crianças com fome com anúncios de bet. E essas crianças com fome, elas estão enfiando um biscoito Oreo na garganta delas, ou seja, comida ultraprocessada que não serve para absolutamente nada, além de matar mais as pessoas. A gente vai fazer o que aqui? A gente vai ouvir pessoas pretas falando e somente pessoas pretas. Daí, a gente dá os nossos 5 centavos de contribuição. E antes da gente de fato começar, eu quero dizer uma frase do célebre geógrafo e filósofo Milton Santos, que é incrível, que acompanhou a minha vida por muitos anos desde a graduação, especialmente porque minha irmã é geógrafa e ela gostava demais dele, que diz o seguinte: a má índole associada à falta de educação leva ao racismo e preconceito até a marginalidade. Guardem isso.
Olá, minhas rolinhas, eu sou Márcio Rolim, criador e apresentador desse canal, onde falamos sobre tudo o que nos convém. Aqui de baixo tem o nosso clube de membros e tem também o nosso Apoia-se, para você mandar aí uma ajudinha ou se associar ao canal. De alguma maneira, a gente consegue fazer vídeos legais a semana inteira. Alguns assuntos são muito divertidos, muito engraçados, tem muita farofa, e alguns assuntos a gente sempre vai ter um olhar mais grave, mais sério, mais aprofundado, porque a gente tá aqui para isso, para aprender juntos. As meninas me falaram que elas queriam ser brasileiras, porque elas queriam trocar de cor comigo, não foi? Sim. E eu falei pra elas que elas são maravilhosas, lindas, perfeitas, divônicas, que eu queria ter a cor delas, que elas são divônicas, babilônicas. Eu acho muito grave quando uma pessoa branca diz assim, eu queria ter a cor delas. Quando a gente diz que a gente quer ter a cor daquela pessoa, a gente diz que a gente quer carregar toda a estrutura que está sob suas costas. A estrutura do racismo estrutural, do racismo institucional, todos os bloqueios que essa pessoa passa durante a vida desde o nascimento. O não acesso à escola, o não acesso às universidades, o não acesso a cargos de poder, a cargos de chefia, o racismo como um todo. Então, quando você diz uma coisa dessa, você diz em que camada? Que eu queria ser bonita como você? Ou que eu queria ser realmente uma pessoa preta e ter a vida que você tem ao longo de toda a vida que você consegue viver? Isso é muito problemático. Brasileiros são brancos. Claro que não, de onde você tirou isso? Nós queríamos ser ricos que a Mari. Queremos ser também como... Queremos ser brasileiros. Não, mas eu vou te mostrar brasileiras com a tua cor de pele lindíssima pra você ver. Primeiro eu vou mostrar a Julie, que ela é perfeita e ela é brasileira, olha. Olha isso. Olha que linda. Vocês são bonitas igual a ela. Não, a pele dela é muito diferente. Da sua? Sim. É A igualzinha. pele dela é mais lisa. Não, a tua pele é lisa, olha isso. A tua pele é de bebê, meu amor. É muito melhor do que a da... Mas que tu... Não, a tua é muito mais de bebezinho. Olha isso, a pele dela. E ela é igualzinha a você. Você é linda igual ela. Todo mundo falou assim, a Joana é maravilhosa. Vou te mostrar outra. Olha a Bia bem. Olha isso. Olha o filhinho dela, que lindo. E é criança. E olha ela. Ela é perfeita. Olha isso. E pão? É pão? Eu não sei o que ela tá comendo, mas olha ela. Ela não é linda? É muito linda. E ela é linda igual você. E ela tem a mesma cor de você. É sim, Joana. Joana, olha isso. Olha o filhinho dela, não é bonito? É muito bonito. É igual... Enfim, o vídeo perpassa por toda essa história, né, de que elas estão em missão. Elas aparecem em muitos vídeos expondo crianças e a gente vai evitar nesse vídeo expor muitos desses vídeos. Um é inevitável, dois é inevitável, mas colocar todas as histórias dela, a gente não vai fazer isso. Por quê? De certa forma, se a gente tá criticando a exposição das crianças, a gente vai estar expondo as crianças da mesma forma. Mas nesse contexto aqui inicial, era preciso mostrar isso aí. É daí pra pior, é ladeira abaixo. E eu não estou falando do voluntariado, mas da maneira como você se comunica com 25 milhões de pessoas, 13 milhões de pessoas, porque todas essas influenciadoras são milionárias. Elas postam o café da manhã delas. Uma vez, a Alexandra Gurgel fez uma crítica tão sensacional sobre essa coisa de postar café da manhã, porque ela fala assim que a garota, a influenciadora aí famosa, esse aqui é tudo que eu como no café da manhã. Mulher magra igual um palito. A mesa dela tinha 3 cestas básicas e aquilo era um café da manhã. E aí a Alexandra Gurgel fala o absurdo que é você expor na internet uma quantidade daquela de comida que dá pra alimentar uma família por 3 dias como se fosse o seu café da manhã, e isso influencia pessoas que não tem nada pra comer em casa. Recentemente a gente teve uma menina que mostrou o seu closet de 200 metros quadrados, e tudo bem que ela conquistou isso através da internet. Eu nem sei se ela vende tigrinho ou não, essa parte eu não sei, não vou fazer essa crítica, mas é um absurdo que pessoas que não têm 30, 20 metros quadrados pra morar com 2 filhos sejam seguidores e influenciados por essas pessoas. É essa a questão, não é ela ter aquilo, não é que a gente tá com inveja que ela tem 400 mil pares de sapatos dentro de 200 metros quadrados, que é um closet. Esse não é o ponto, tá? A maravilhosa da Ana Elisa veio na internet falar já sobre o post do João, tá? Que já é um ponto que foi a partir dali que eclodiu um grande vulcão nessa discussão. É uma coisa que nos leva à ignorância, porque já pensou, se você pensa que a exposição que os influenciadores fazem com aquelas crianças é mais prejudicial do que a exposição a tudo que é tipo de vulnerabilidade, falta de direito humano e social que elas vivem desde o dia que elas nasceram. Eu acho que o debate sobre essa problemática seria por outro viés, porque, por exemplo, nós poderíamos ampliar o discurso para como esses influenciadores que ajudam na África
África vão ajudar aqui no Brasil. E não é ajudar da mesma forma que tá ajudando lá na África. É simplesmente o fato de parar de contribuir com a miserabilidade. Vemos que a população preta e periférica é a população que mais sofre com jogos de aposta e jogos de azar, que é publicado sobre essa vida desses influenciadores que postam. A Mari, inclusive, que tá fazendo voluntariado lá na África, posta jogo de aposta. Então eu acho que a crítica a ser feita a ela é como você vai parar de contribuir para a miserabilidade populacional do seu país. É sensacional isso, sabe? Porque assim, a gente, né, quer fazer voluntariado. Daí a gente faz o quê? A gente pega um continente inteiro que foi massacrado durante séculos pelo Velho Mundo. A Europa invadiu diversos países da África, dominou esses países, explora os seus minerais até hoje, tá? Especialmente o Reino Unido ali. A Betinha, então, meu Deus do céu, a quantidade de ouro, de minério, de tudo que pertence ao Reino Unido, foi tudo roubado da África, de países escravizados. Até hoje, a gente tá falando dos dias de hoje. Então, o que você faz? Você pega esse continente, você vai pra lá e fazer uma grande obra. É igualzinho o trabalho de igrejas evangélicas. Igualzinho o trabalho de igrejas evangélicas. Para parecer que o seu voluntariado, ele tem uma amplidão, uma amplitude, né? Muito maior, muito mais exacerbada daquilo que todas as pessoas são capazes de fazer. Eu sou capaz de pegar 3 quentinhas, eu, Márcio Rolim, tá? Eu consigo pegar 10 quentinhas, tirar do meu dinheiro hoje, ir ali na esquina e dar pra 10 pessoas, porque tem 10 pessoas com fome na esquina da minha casa. Tem, aqui, nesse exato momento, tá? Mas eu não consigo ir para o continente africano agora e atender a 200 crianças. Mas a pessoa que consegue, ela vai e ela transforma isso numa coisa muito maior do que 10 quentinhas para pessoas que estão morrendo de fome na esquina da minha casa ou na esquina da casa delas. Porque as pessoas na esquina da casa delas não importa. O que importa é o hype de estar no continente africano, impactando milhões de pessoas no Brasil, que é onde ela ganha o dinheiro dela. Como você vai contribuir para parar de contribuir para a miserabilidade da população preta e periférica do Brasil? Que majoritariamente são negros. O discurso pra, tipo assim, e a exposição das crianças. As crianças estão expostas desde o dia que elas nasceram sem qualquer direito humano fundamental. Sem qualquer direito fundamental, sem qualquer direito a nada, lazer, estudo, educação, água, luz, sem direito a nada. Eu acho que o discurso teria que ser ampliado a isso. Como você vai parar para pensar, será que eu consigo contribuir para alguma coisa? Legal se tivesse um projeto aqui nas próprias periferias do Brasil para poder, né, ampliar esse debate, ajudar as pessoas, construir moradia digna. Muitas pessoas nas comunidades sofrem de problemas, inclusive pulmonares, porque não bate sol, enfim. Mas para além disso, como que você vai parar de contribuir para a miserabilidade? Porque a gente querer mudar o mundo é começar por nós mesmos. Como é que você vai parar de diminuir a miséria das pessoas? E a gente não fala só de miséria de dinheiro, mas a desgraça de vida das pessoas, quando você continua anunciando bet. Essa é a questão aqui da Ana, sabe? E eu acho que começar por nós mesmos é exatamente isso. Parar de contribuir que as pessoas ficam nessa situação que ela tá fazendo. Pra você não é bonito, pra mim é lindo, inclusive eu a sigo. Só que eu fico pensando nessa incoerência. Porque todas as vezes que você ajuda uma população preta de um outro país e contribui para a desgraça da população preta do seu país originário, qual que é o sentido disso? Só reforça o quanto aquelas pessoas nasceram para miserabilidade, o quanto que aquelas pessoas nasceram para aquele local de subserviência. Porque lá eles merecem tudo, casa digna, moradia e tudo mais. Aqui no Brasil a gente já falou o quanto que esses jogos que as pessoas possam dificultam a vida das pessoas e das pessoas pobres. Ninguém rico clica nesses jogos que eles divulgam. Então, majoritariamente, pessoas pobres e periféricas, historicamente falando, desde que a gente teve o bota abaixo, desde que a gente teve, na verdade, o fim da escravização e a proibição de lei de terras. Quem são essas pessoas? Pessoas pretas e periféricas. Com nada, não concordo com absolutamente nada que esse moço disse nesse tweet. Eu acho que, na verdade, é uma ingenuidade e ele traçou uma linha que não tem absolutamente nada a ver, porque nós não estamos falando de exposição de crianças, que as pessoas estão ganhando dinheiro em cima dessas pessoas. Na verdade, outras pessoas estão conseguindo visualizar aquilo ali, aquele projeto que faz aquilo ali e fomenta a vida daquelas pessoas. Eu acho que esse debate tem que ser aberto para outro lado. Beleza, está ajudando na África e é muito importante, porque os nossos ancestrais foram traídos e machucados como outros nunca foram. Mas agora, como você vai contribuir para o fim da miserabilidade do seu país? Basta você parar de colocar joguinho de aposta no seu story. Eu acho que não é só isso, tá? Bastar de parar de colocar joguinho de aposta nas suas histórias. Não é. Eu acho que
existe sim uma problemática de pessoas que se utilizam da miséria alheia para fazer propaganda neoliberal, e a gente precisa entender o que é propaganda neoliberal. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo sobre isso, trago alguém aqui para falar sobre isso, mas assistam o Ian Neves para saber melhor sobre a propaganda neoliberal. E aí, eu amo o que a Ana fala, eu acho maravilhoso, mas eu não amo o fato de que ela coloca o voluntariado todo certo, todo bem colocado, todo necessário. Eu não acho que é esse tipo de voluntariado que vai fazer uma reparação histórica para os povos africanos. Especialmente porque aqui no Brasil, a gente também precisa de muita reparação histórica, porque nós somos um país que foi colonizado e dominado e dizimado por capitanias portuguesas, ou seja, europeias, e a gente está lutando pela essa reparação histórica há muito tempo, tá? A cota, por exemplo, que acabaram de tirar lá de Santa Catarina, das universidades, é um caso gravíssimo disso. O Baratinha veio falar e ele é muito bom. O João Pedrosa, ex-BBB, postou nas suas redes sociais que esses vídeos de missões na África com crianças e exposições excessivas não desce. O marido da Natália Valente, a internet ficou puta e falou, pelo menos tá fazendo alguma coisa, você não tá doando R$1, os caras... A gente vai ver esse vídeo desse marido dela aí. Eu, particularmente, não gosto de expor crianças, não acho maneiro. Eu prefiro expor a instituição. Um beijo, lá Maria de Lourdes. Uma Baratinha, pelo menos ela tá fazendo, tá expondo as crianças na África, mas tá fazendo. É o problema, lá na África. É óbvio que ela escolhe qual criança ela vai ajudar. E ela precisou ir na África pra ajudar, como se aqui não tivesse crianças pretas precisando. Mas o problema não é esse. A Ana Elisa veio com um pensamento um pouco mais refinado do que o João. Não adianta você tá ajudando crianças pretas na África, enquanto você tá prejudicando famílias pretas aqui no Brasil, com jogos de aposta, jogos de azar, por exemplo. E já foi provado por A mais B que causa miséria, causa problema, causa pobreza. Rico não joga em jogo de aposta, pelo amor de Deus. A questão é, não adianta você ir pra África tentar combater miséria se você causa miséria no seu próprio país. Esse é o pensamento da Ana, que eu achei muito inteligente, por sinal. Sigam ela. E outra, sigam lá Maria de Lourdes. É uma instituição que ajuda crianças carentes, crianças com deficiência física e psicológicas, mentais no caso. E um beijo. E é isso, né? A gente tem um país que é um país continental, quase do tamanho da África inteira, que tem problemas em todas, sem exceção, tá? Todas as regiões do país a gente tem problemas, e esses problemas com crianças ou com pessoas que estão com fome perpassam por problemas institucionais muito graves, como o estupro, a insegurança alimentar, o racismo, diversos. Vou fazer uma lista do que faz com que essas crianças fiquem nessa situação, né? De extrema vulnerabilidade, extrema pobreza. Será que não é mais razoável? E a gente tá falando a partir do princípio da razoabilidade mesmo, tá? O que é razoável? Sair da sua casa até um lugar extremo do país, onde as pessoas não sabem nem o que é arroz, porque há esses lugares, tá, gente? Onde as pessoas não sabem o que é gelo, e você conhecer essas realidades, tá? Eu não tô falando também que só porque você não conhece essas realidades, você não pode ir para um país africano. Você pode, tá tudo bem, porque o voluntariado é uma coisa maravilhosa, tá? Mas será que você não pode fazer isso por aqui e você enxergar que essas realidades são profundamente afetadas pelo seu próprio trabalho? É que é o que o Baratinha reforça aqui, tá? E a Joyce Lopes veio trazer uma visão um pouco mais, como se tudo não fosse político, né? Uma visão mais política da coisa, eu ia dizer uma visão política. Mas tem uma outra frase do Milton Santos que é sensacional sobre o que é política. Ele diz o seguinte: a menor descrição que eu faço, tá, de uma parte da Terra também é uma descrição política. Não dá pra falar em nada sem falar de política, sobretudo hoje, quando os instrumentos de poder se aperfeiçoaram. Disse Milton Santos sobre tudo, absolutamente tudo, ser política. Então, quando vocês verem aqui, mas tem que meter política no meio, leiam Milton Santos. E vamos a Joyce. Cara, tem militância que a gente tem que parar e pensar se a gente realmente vai militar sobre isso, cara. Vou falar um negócio pra vocês. Vamos propor aqui uma reflexão. Uma criança, que a mesma água que ela bebe é a água que ela toma banho. Eles fazem tudo com aquela água, lava roupa, tudo. Quando eles têm roupa, né, pra lavar. Vamos lá. Aí tira impureza do corpo, areia, lama, sujeira normal, assim, fezes, xixi, tudo isso. A mesma água que eles tomam banho, tira isso, é a mesma água que eles bebem. De dia tem luz natural, de noite não tem luz porque não tem energia elétrica. Não tem o que comer. Comem às vezes e arroz e feijão é um banquete pra eles. O que há muita gente aqui no Brasil tá com essa modinha de falar que é ração do governo. Tem criança que não tem nem isso, nem a ração do governo pra comer. E que acha que isso é um banquete. Elas ficam toda hora olhando o tempo todo elas mesmas pelo telefone. Você consegue ver isso nos vídeos e, de fato, uma delas já confirmou que eles não têm acesso a espelho direito. Então, eles gostam de se ver na câmera do celular.
Vocês acham mesmo que esse tipo de criança não tem problemas maiores do que os que eu acabei de citar aqui, do que ser exposta? E eu não acho que seja uma exposição. Assim, Eu acho que sim, tá? Que seja uma exposição. Eu discordo nesse ponto de que a gente vai ter que contrabalancear o tamanho dos problemas que as crianças estão vivendo. Eu acho maravilhoso que a Joyce fala, mas ao mesmo tempo eu acho que não é uma questão de medir problemáticas. Não é uma questão de mensurar problemas. Nós vamos mensurar as questões? É isso? Então a gente vai pegar esses dados de feminicídios, que são absurdos no país, que aumentaram estrondosamente, especialmente no sul do país, e a gente vai dizer, mas quantos homens morrem também todos os dias? Ah, muitos homens morrem. Mas aí a gente tá olhando superficialmente. Os homens morrem por que razão e as mulheres morrem por qual razão? Eu acho que não é uma questão de simetria de problema, tá, Joyce? Vamos por partes. Lá é um voluntariado, certo? Beleza. É como se fosse uma ONG. ONGs, projetos sociais, até mesmo dentro do mundo do esporte, da televisão, precisa de patrocínio. Grandes festas, grandes eventos, grandes ações, grandes projetos têm patrocínio. E como que você vai patrocinar uma coisa, uma grande marca vai patrocinar alguma coisa, ou uma pessoa com dinheiro vai patrocinar uma coisa que eles não veem? Cadê as crianças se alimentando? Eu não tô vendo. Cadê as crianças felizes com o voluntariado, felizes em terem aquela companhia, em terem alimento, roupa limpa, água e etc. Tá entendendo? Eu tô. Por isso que eu disse que era uma questão muito política a visão da Joyce. A Joyce, ela tem uma visão neoliberal. Eu fiz questão de colocar esse vídeo da Joyce aqui, porque vocês devem estar pensando assim agora, nossa, mas aí ela tá dizendo que tá tudo bem, né? Que a gente precisa expor as crianças dessa forma mesmo, porque para que a ONG consiga mais dinheiro para ela trabalhar com crianças em países africanos, ela precisa expor as crianças, ou seja, mostrar um trabalho, criar um portfólio. Vamos criar um media kit maravilhoso das crianças ali se olhando no celular, no espelho e tudo mais. E aí a gente pega esse media kit e apresenta para as empresas que vão arrumar grana pra gente viajar mais pelo mundo fazendo voluntariado. Essa é uma visão neoliberal, Joyce. A principal premissa do neoliberalismo é enriquecer quem é mais rico e empobrecer quem é mais pobre. A sua visão é completamente equivocada e é uma visão política, puramente política. Você acredita no mérito dessas meninas milionárias de fazer essa exposição, e não apenas de fazer essa exposição, mas de usar essas imagens como portfólio para atrair benefícios financeiros, que vai ser da ONG e tudo mais, enfim, mas também que vai atrair os olhares do público para comprar seus cursos, para jogar seus joguinhos e apostar nas suas bets. E a gente tem o Gil Catuco, que ele é angolano, tá? Ele tem uma visão de uma pessoa, né, geolocalizada pra gente entender como é que ele enxerga isso. Surgiu uma onda de influencers brasileiros que têm estado em Angola para fazerem obras de caridade ou de solidariedade social. Muitas pessoas têm criticado, muitas pessoas têm apoiado, pessoas de Angola, pessoas do Brasil, mas eu só posso falar daquilo que eu conheço. Eu conheci a Zuzu em 2023. Naquela altura, a Bruna Madureira tinha entrado em contato comigo para elogiar o meu trabalho e falou da Zuzu, que é uma associação criada por ela e por uma outra pessoa. E foi aí que tive o primeiro contato com o trabalho que elas têm feito e elogiei o trabalho que elas têm feito pelo meu país. Então, engana-se quem diz que o objetivo é fazer caridade para autopromoção, porque o projeto já existia quando não existiam influencers famosos para dar a cara pelo projeto. Para mim, o mais importante é que estão a fazer diferença na vida das pessoas. Estão a levar comida para aquelas pessoas. Algumas dessas pessoas não têm a real noção do que é passar fome. A fome dói. Eu já estive nesse lugar e a fome não aceita esperar. Se toda essa atenção dos influencers brasileiros significa mais comida e mais saúde para aquelas pessoas, então que venham mais. Eu sei que no Brasil também existe gente carenciada, gente que passa fome, mas em muito menos proporção. Em pequenas cidades do interior, talvez. Mas só que em Angola isso acontece. Não, amigo, não é verdade, tá? Só pra te atualizar uma questão geopolítica aqui. No Brasil as pessoas passam fome nos grandes centros, e são muitos grandes centros. No Brasil nós temos várias metrópoles, dezenas de metrópoles, inclusive a gente tem uma das maiores megalópolis do planeta Terra. E nesse centro, tá? Nessa megalópole,
que é São Paulo, as pessoas morrem de fome, elas morrem na Cracolândia, elas morrem no meio da rua, de frio, inclusive. Toda vez que chega a tempestade de frio aqui, elas morrem de frio. Elas morrem de sede, que elas não conseguem beber um pouco de água para dormir. As áreas de carência no Brasil são, sim, áreas nos interiores muito grandes e também nas metrópoles. O grande problema no Brasil é que o estrangeiro ele enxerga dessa forma, de que são nos interiores ou somente no norte e no nordeste. Existem pessoas passando fome nos centros de Curitiba, no centro de Santa Catarina, no centro do Rio de Janeiro, de São Paulo. Existem pessoas sendo mortas em chacinas. Recentemente nós tivemos uma. A polícia subiu o morro e matou um monte de gente, tá? As pessoas morrem por todos os motivos e razões no Brasil. E são motivos e razões contemporâneos de necropolítica, de neoliberalismo atual. Na África, a gente tem questões que são históricas. 300, 400 anos de exploração, de países que são escravizados há mais de 200, 300 anos. Nós tivemos o nosso período de escravização, nós alcançamos aí a liberdade política estrutural, mas ela praticamente deixou à margem pessoas pobres, pretas, e essas pessoas ocupam todos os espaços dentro do Brasil. E eu parto de um local que, por mim falo, eu vim de Ananindeua, no Pará, e eu fui professor em Ananindeua. Em Ananindeua, em Belém, no estado do Pará, que eu quis dizer. Eu atravessava o rio num barco de óleo diesel, num popopô, que a gente enchia o popopô, e chegava numa região, tá? Que essa região não tinha luz elétrica e a gente dava aula de 7 da manhã até 5 da tarde para aproveitar o sol. Quando dava 5 da tarde, a gente encerrava a aula para essas crianças, enchia o barco e atravessava de volta para Abaetetuba. E lá em Abaetetuba a gente dormia para no outro dia fazer a mesma coisa. Eram áreas de carência. Eu falo exatamente desse local, que não tinha nem luz elétrica e eu tinha que ir lá dar aula. Então, essa visão que você tá dando aí nesse momento é uma visão equivocada. Mas eu acho muito importante trazer. Por quê? Porque fica parecendo que o trabalho das meninas é um trabalho ruim. E não é um trabalho ruim. Desde o começo do vídeo eu estou falando que é muito importante você fazer voluntariado. Que é muito importante você fazer assistência. E que é muito importante você angariar dinheiro. O que não dá é você fazer portfólio com esse trabalho. Tem uma criadora de conteúdo aqui que eu não consegui o nome dela, meu roteirista também não conseguiu, mas ela vai trazer o nome. Inclusive eu nomeei a pasta desse arquivo de Branco Salvador. Eu preciso dar o conceito para vocês rapidamente do que é o Branco Salvador. O Branco Salvador é um conceito, eu não sei quem cunhou esse termo, tá? Mas é um termo cunhado para designar pessoas brancas que sim são aliadas, tá? São aliadas na negritude, são pessoas que fazem trabalhos e que estão perto e que são antirracistas, que bom, mas que elas se posicionam no lugar de estar salvando a vida das pessoas pretas por conta de uma única atitude. Elas se colocam como se elas fossem o exemplo daquilo que precisa ser feito para que pessoas pretas ocupem os espaços que precisam ocupar. Um exemplo muito bom de Branco Salvador é o Bruno Galhaço e a Giovanna Eubank, que adotam crianças pretas e sim, fazem publicidade. Mal adotou a criança, ela já tinha um Instagram, já tinha um negócio, faz uma publicidade a partir disso. E se demonstram pessoas antirracistas, estão presentes na luta, mas não tem profundamente a afetação, elas não estão afetadas profundamente com as questões das populações pretas. Esse é o Branco Salvador. E é isso que essa influenciadora vai trazer aqui agora. De uma vez, o branco com o síndrome de Salvador. A fome não é só uma questão africana, a fome é uma questão mundial, em toda a parte do mundo, incluindo no Brasil também. Não sei se vocês viram o vídeo dessa influenciadora Natália Valente a chorar porque as crianças passam fome na África, não têm o que comer e tudo mais. Isso viralizou, sobretudo no Brasil, viralizou em tudo que é lado, as pessoas a falarem que as crianças não têm o que comer, a chorar isso, aquilo. Porque eu faço muita dieta, né? Eu deixo de comer um monte de coisa. Muito natural o choro dela, como vocês estão vendo, né? Muito genuíno, né? Elas não têm o que comer, então pra mim pesa muito isso. Pra mim pesa muito isso. Pesa quando você anuncia Beth e que aí você deixa milhares de pessoas sem comer por sua causa, jogando o joguinho que você anuncia. Essa é a questão. Sei que a vossa intenção é ajudar, no entanto, é completamente ridículo, porque a fome não é só uma questão africana, a fome é uma questão mundial. E mesmo que ela tenha ido lá ajudar, por que focou só naquela parte? E outra coisa, eu já disse 1 milhão de vezes e vou repetir sempre que for necessário. A África não é um país, a África é um continente gigante com 54 países. Ela está especificamente em Angola. Ela não está na África toda ou como se fosse um país em Angola. Então as vossas notícias têm que dizer Angola e dizer a cidade onde ela está. Não dizer a Natália Valente está em África a fazer uma ação, fome na África, incluir tudo. Então isso é completamente ridículo e desrespeitoso com os africanos. Eu vivo naquela sociedade, já vivi naquela sociedade introduzida e muito bem. E essas coisas que vocês mostram, a realidade não é assim. Vocês vão lá numa bolha, vão lá com um grupo de salvadores, entre aspas,
vão especificamente para aquele orfanato, para aquela parte, então não convivem com a sociedade africana, não se introduzem, não sabem como é que as pessoas estão, só convivem com aquela parte e só mostram aquela parte. A África não se resume a isso, não se resume a um único orfanato ou a uma única organização que vai numa cidade em específico. É isso, tá? É você escolher um país como o caso Angola, que sofre muito, né? Por conta do colonialismo. E você fazer um trabalho de voluntariado e aparecer chorando, onde o foco é você. Ainda tem essa questão, tá? Porque se vocês olharem todo o material, como eu disse, eu não vou expor aqui. Eu não vou dar, né, publicidade para esse tipo de influenciador. Mas, se vocês forem olhar os vídeos, vocês vão ver que o foco não é o problema de Angola, as questões de Angola. O foco é ela. São elas. Elas estão fazendo um conteúdo para autopromoção. E sim, essa autopromoção vai trazer milhões de reais a elas, que vai, enfim, o dinheiro que elas gastaram aí na ONG vai ser multiplicado em 3, 4, 5 vezes. Esse é o Yunus e ele tem posicionamentos muito bem amarrados sobre essa questão. Gente, eu não sei o que é isso, gente. Não tem nada, aqui não tem água, não tem energia, não tem internet, aqui não tem nada, gente. A internet virou de cabeça para baixo com a recente ida dos influenciadores brasileiros para países africanos tais como Moçambique e Angola, ajudando crianças africanas. A verdade é que isso criou uma briga, uma polarização. De um lado, daqueles que defendem que eles devem filmar e expor porque é necessário a fim de sensibilizar outras pessoas para que possam fazer esses atos de caridade. Outros que dizem que eles apenas querem ganhar likes. A verdade é nua e cruel. A fome é real. O sofrimento é concreto. Crianças desnutridas não são alegorias morais. A Achille Mbembe lembra que certos corpos são historicamente empurrados. Esse é o filósofo que eu sempre estou citando aqui, o Achille Mbembe, que vocês precisam ler também. Para zonas onde a vida é administrada como sobra, o que ele chamou de necropolítica. A ajuda que chega pode sim significar a diferença entre viver e morrer. Negar isso seria um luxo intelectual de quem nunca sentiu a urgência do estômago vazio. Mas a ética não termina na entrega do alimento. Ela começa no modo como esse gesto é narrado. Quando a miséria vira conteúdo, o corpo negro deixa de ser sujeito e passa a ser dispositivo simbólico. Franz Fanon denunciou esse mecanismo com precisão clínica. O olhar do outro, sobretudo do colonizador, congela o negro numa identidade de carência, inferioridade e necessidade permanente. A câmera atualiza esse olhar. Troca o chicote pelo like, mas preserva a assimetria. Há aqui uma violência silenciosa, a da expropriação da imagem. A criança filmada não controla a narrativa, não consente plenamente, não lucra com o capital simbólico gerado. Bell Hooks chamou isso de olhar colonizador. Leiam Bell Hooks, por favor, leiam Bell Hooks. Um olhar que consome o sofrimento negro como espetáculo emocional, reafirmando hierarquias sobre o verniz da compaixão. Mas ainda assim a crítica honesta não pode ser puritana. Não podemos cair no moralismo que ignora contextos reais. Vivemos num mundo onde visibilidade gera recursos. Se a exposição mobiliza doações, há um dilema ético legítimo, não uma equação simples entre bem e mal. O ponto decisivo, portanto, não é se houve ajuda, mas quem é o protagonista moral da cena. Quando o vídeo centraliza o benfeitor e não as estruturas que produzem a fome, colonialismo histórico, exploração econômica, dependência internacional, o gesto se torna politicamente anestésico. Eu acabei de dizer que quando você vai olhar os vídeos, você vê que a personagem principal são as criadoras do vídeo e não as pessoas beneficiadas pelo seu voluntariado. Acabei de falar isso, cara. A Inés Cesaré já havia denunciado isso. A caridade que não questiona o sistema que produz a miséria é apenas colonialismo com boas maneiras. É isso, gente. Tem um pronunciamento da Tina, do BBB, que fala sobre responsabilidade, né, no voluntariado, que acho que é muito bom a gente dar uma lidinha, tá? Eu vou colocar aqui pra vocês. Tina Calambra. Caros influenciadores que vêm pra Angola realizar ações filantrópicas, é fundamental que se despeçam da energia do branco salvador. Sim, porque sua maioria, vocês são brancos. A narrativa que costumam vender não corresponde à complexidade do continente africano. A África não é só fome e pobreza, essas dores existem, mas são consequências diretas de séculos e séculos de saque colonial e da má gestão dos nossos recursos naturais, e não uma essência do nosso povo. Acabei de falar sobre isso, né? A diferença entre a pobreza que existe na África e a pobreza que existe aqui no Brasil. Se a intenção é mostrar a realidade, então mostrem-na por completo. O lado que evoluiu, que cresce, que inova e também que precisa de apoio com respeito à responsabilidade, consciência ética. E sim, é importante que as pessoas vejam as ações, porque visibilidade atrai mais
mais, ajuda mais. Eu falei lá no começo do vídeo, né? Quiçá pessoas que podem fazer voluntariado e que mostrem esse voluntariado. Recentemente eu citei aí numa live que a senhorita Bira faz o voluntariado, mostra que tá fazendo voluntariado com travestis em situação de vulnerabilidade, pede ajuda pra todo mundo e presta contas. É sobre essa responsabilidade, tá? Sem usar de forma alguma a desgraça de nenhuma dessas pessoas na rua para ganhar mais visibilidade e dinheiro. É sobre isso, sobre a maneira como você faz, sim, é sobre o modo como você faz e também sobre não usar a miséria para ganhar mais dinheiro. Mostrar necessidade não significa expor rostos, dores e fragilidades como moeda de troca por engajamento. Vieram pra cá para aproveitar do nosso povo, expondo vidas sem consentimento, não é filantropia, é exploração, é ignorância travestida de ajuda. Falo com propriedade, sou jornalista, pesquisador e filantropa com ações realizadas tanto no Brasil quanto no meu próprio país. Sei o peso da ética e responsabilidade necessários ao respeitar vidas, histórias e territórios. Essa fala foi da Tina, do BBB 23, tá? Bom, Mari Menezes e seus correlatos, né, os seus vieram defender. Primeiro teve um ataque deliberado ao João, que a gente vai já ler o pronunciamento dele, tá? Que foi feito pelo Yuri, o marido da Natália Valente, que é uma das pessoas que está lá nessa missão. Olha isso aqui, tem que ser muito cuzão pra falar um negócio desse, cara. O cara tá com a bunda no sofá, não faz um pix, duvido que fez um pix esse aí. Tá ligado? Ao invés de apoiar, usar a influência dele pra motivar as pessoas a acompanharem aquilo, né? Incentivar as pessoas, não. Quer arrumar algum motivo pra lacrar. Porra, tem que ser muito cuzão, irmão. E aí a gente tem que ver, quando uma pessoa fala lacrar, a gente já sabe quais são seus posicionamentos políticos. Quando a gente acabou de citar Milton Santos sobre tudo ser política. Quando a pessoa fala pra lacrar, a gente já sabe onde é que o dedo dele está numa urna, tá? E aí a gente tem um homem branco atacando um homem preto, chamando ele de cuzão, que é um homem que é professor, que ele está vivendo a vida acadêmica, que ele vive a educação no ensino fundamental e médio, que ele conhece a realidade das pessoas periféricas. E a gente tem um playboyzinho, herdeiro, rico, milionário, dentro de um condomínio de luxo, que ele fez questão de apontar a câmera dele pro ambiente, né, de um condomínio onde tem palmeiras imperiais, pra atacar um homem preto. É isso, basicamente é isso. Ela, a própria, veio se pronunciar ainda lá na África. Fica uma reflexão aí de casa, que eu vejo tanta gente apontando, julgando a gente tá aqui, mas por que você não olha e vê de verdade que isso aqui é uma realidade? Tem gente aqui que não sabe o que é ter água, sem noção do que a Clara uma vez foi dar água pra uma criança e a outra embaixo com a mão assim, ó, pra pegar uma gota de água. A gente tem noção, sim. A gente tem noção. Aqui no Brasil acontece isso. Tem regiões no Brasil que as pessoas nunca viram arroz. Tem regiões no Brasil que, se você chegar com um gelo, ela não sabe o que é aquilo, porque ela nunca viu uma água congelada. Ela não tem ideia de como aquilo ali pode ser água, se você falar pra ela. Tem várias regiões no Brasil em que as pessoas não sabem disso, Mari. Queria te dizer, caso você não tenha esse dado. Isso aqui é verdade, acorda pra vida, vocês ficam julgando, vem fazer a diferença. A gente tá aqui compartilhando pra vocês poderem ajudar de longe, não precisa vir até aqui. O pequeno que você faz muda muita coisa. Então isso é o significado de tudo que eu aprendi aqui. Que a riqueza das pessoas tá no coração. E a sua riqueza tá onde? De onde é que ela vem? Tá só no seu coração ou nas bets que você anuncia? Porque aqui a gente tem uma imagem maravilhosa que eu vou mostrar agora, que é essa aqui, ó. Postagem 1, expõe crianças com fome pra chocar. Postagem 2, tigrinho. Olha, isso aqui, todos os dois stories é da mesma pessoa. A mesma pessoa, o mesmo story, tirada da mesma conta de Instagram. Enfim, pra encerrar esse vídeo, eu acho que vale muito a pena, porque eu acho que vale. A gente ouviu que o Pedrosa, que foi muito atacado e tá sendo muito atacado, e sofreu ataques racistas gravíssimos por conta da sua fala, né? Que ele nem chegou a dar a opinião dele completa sobre o negócio, ele fez aquela fala, mas ele sofreu ataques racistas por conta disso. Ataque não só daquele playboyzinho, mas da internet inteira. Ele fez um pronunciamento, a gente tem o completo pronunciamento dele aqui, eu vou mostrar pra vocês. No mesmo ano onde o debate sobre a exposição de crianças na internet ganhou a grande mídia, a imagem de crianças em condição de vulnerabilidade atingiram milhões de visualizações. O trabalho voluntário precisa ser feito com contexto político e de maneira crítica, e não como um ato de salvação. Esse é o imaginário colonial. Não há problema algum em doar, é sobre como expor os problemas. Por isso convido vocês para juntos fazermos uma reflexão do que mais tem sido comentado nos últimos dias. Precisamos mostrar, gerar maior visibilidade e arrecadar doações. Existem inúmeras maneiras de mostrar uma realidade sem expor o rosto das crianças que vocês não
não concordam, são alternativas mais éticas que focam no contexto social e não na mediatização do sofrimento. De fato, o trabalho de organizações é de suma importância para levar insumos básicos para as pessoas que precisam. Visibilidade traz mais recursos, mas a prioridade de tudo precisa ser sempre o que será gerado, arrecadado. A conta não é o impacto que a imagem mais emocionante vai causar nas pessoas, para que a partir do emocional que foi afetado façam doação. É um processo que precisa ser educativo acima de tudo. Tem mais um trecho aí, mas eu acho que essa é a parte mais importante. Eu acabo de lembrar do momento em que uma imagem mudou toda a perspectiva mundial das pessoas a partir disso, de expor as pessoas e de você estar fazendo voluntariado e daquilo mudar completamente a visão do mundo sobre um problema que estava matando as pessoas no mundo todo. Eu vou mostrar pra vocês. Essa é a imagem. Vocês estão ouvindo só minha voz, eu vou deixar essa imagem pra mostrar o impacto que ela tem, onde alguém que é branco, que pertencia à monarquia e que saiu da sua zona de conforto e resolveu encontrar pessoas que viviam com HIV e tocá-las no momento em que ninguém as tocava. Pegar na sua mão, falar com elas e pedir para que elas pudessem ser expostas. E algumas delas diziam, não posso porque minha família não sabe. E outros disseram, tudo bem, pode me mostrar. E ela foi lá, abraçou as pessoas, tocou na mão delas e essas imagens rodaram o mundo e ajudou a desestigmatizar as pessoas que viviam com HIV e gerou uma onda gigantesca de doações para pesquisas para combater a AIDS no mundo. Nessa época, não havia rede social. Nessa época, nesse tempo, não tinha esses celulares. E aí, deixa eu te falar uma coisa. Ainda que Lady Di estivesse viva hoje, na era da internet, ela não seria o foco nessas imagens. Não era ela que ia impactar o mundo, mas aquelas pessoas que estavam morrendo por conta daquela doença. Mas a falta de pesquisa e de dinheiro voltada para aquela doença, que a necropolítica queria fazer com que elas morressem durante a epidemia de AIDS. Aprendam com a Lady Di, porque é assim que se faz. Aprendam com todos os outros exemplos de pessoas que fizeram voluntariado e que não se colocaram à frente de quem realmente vive o problema. Muito obrigado para todo mundo que chegou até aqui o final desse vídeo. É muito importante seguir o canal. É muito importante mesmo que vocês sigam o canal, a gente cresça, tenha mais seguidores, para que a gente consiga fazer mais materiais legais como esse. Vocês podem maratonar o canal, vou deixar um vídeo aqui no cantinho, aqui de baixo tem o nosso Apoia-se, o nosso clube de membros, para você se associar. E a gente tá sempre aqui todos os dias trazendo diálogos para que a gente aprenda um com o outro. Eu trago o que eu sei um pouquinho, vocês trazem o que vocês sabem um pouquinho. Tem gente que faz textões enormes, eu leio, não pensem em vocês que eu ignoro, eu leio todo mundo e eu sempre aprendo com aquilo que vocês trazem. Um grande beijo e até o próximo. Tchau.